Porsche Taycan Turbo S. Estamos aqui com um modelo top, pelo menos até o momento que eu estou gravando, o elétrico da Porsche, o primeiro elétrico de produção em série. A gente teve alguns híbridos aí, né? A gente tem a história da Cayenne e da Panamera, hoje mais consagrado, né? Assim como toda montadora, quando vem com uma tecnologia, é sempre um problema, porque as surpresas, né? Recalls, travar, tudo mais, mas a gente já está com um modelo meio consagrado. Não que o Taycan já está aí há muito tempo, mas a Porsche andou aprendendo com Cayenne e Panamera, né? Então a gente tem um produto primeiro totalmente elétrico da Porsche aqui. Então o Taycan surge como um conceito que eles chamam de Mission E, que era missão elétrica, né? Então, um carro totalmente elétrico, um pouco diferente, eu tive a oportunidade de ver até lá no Museu da Porsche, e esse aqui a gente viu o produto final meio que em 2018, 2019, aí no Salão de Frankfurt. Então, é o primeiro elétrico, aquela ideia de ser sustentável que as montadoras vendem por aí, né? Então, o topo dela a gente tem, hoje, só para você ter ideia, a gente tem o Taycan, que é o modelo de entrada, a gente tem o Taycan 4, que quando já é 4, na Porsche é considerado como tração integral. No caso aqui o Taycan de entrada é um motor traseiro elétrico. Taycan 4 são dois motores, um em cada eixo. O 4S é um pouco mais forte, aí você tem a versão esportiva, que é a GTS, dentro que é possível falar, né? Aí você tem o Taycan Turbo e o topo do mundo, que é o Taycan Turbo S, né? Então, a Porsche já deu um espetáculo logo quando lançou o carro totalmente elétrico, porque quebrou um monte de paradigmas aí, né? Essa unidade que a gente está aqui na Pirovani, ela é 2121, né? Tem até um detalhe azul noite aí. E sendo o topo, o Turbo S, ele tem dois motores elétricos mais fortes, né? Então, você tem um aqui no eixo dianteiro e um no traseiro. Câmbio de duas marchas que a gente fala, né? Mas o que é esse câmbio de duas marchas no carro elétrico, né? Até a ideia das duas marchas é que a primeira seja como um launch control, né? Até fala que tem duas velocidades no eixo traseiro, aqui é uma só no eixo dianteiro, tá? Então aqui na frente 258 cavalos e atrás 455 cavalos. O total dá 700, mais ou menos, né? 761 cavalos o total do conjunto. Só que é o seguinte, essa potência você só consegue no launch control, né? Launch control, tudo certinho, parado, o carro anda com um pouquinho, em volta de 700 cavalos aí, tá? São 107 kg de torque mais ou menos, tá bom? Então, é insano para um carro elétrico, aquele torque instantâneo que a gente já conhece de carro elétrico, né? 0 a 100 do carro é declarado em 2.8. A máxima, eles restringem ainda, estavam desenvolvendo tecnologias na época, máxima de 260 km por hora, né? E é isso aí, a gente tem o carro, então, Turbo S, a gente já conhece da tradição da Porsche aí desde os 911, são mais completos dessa época, dessa nova geração, de uns 15 anos para cá a gente pode falar. Quando você fala Turbo S, a primeira coisa na minha cabeça que vem é o freio de carbono e cerâmica que tem aqui, aliás, é o freio de carbono e cerâmica, já está alinhado à própria roda, igual a do conceito, aliás, a roda chama Michelin, né? Então você vê, ela está com acabamento preto e prata aqui mesmo. E você vê que esse carro tem alguns opcionais interessantes, né? Já o Turbo S já vem muita coisa de série, né? O próprio farol aqui, o PDLS Plus, né? É o Matrix LED, um pouco diferente do Taycan. E até a sacada aqui que a gente fala, a porta para você abrir, que tem dos dois lados, né? Lá e aqui, é o que você passa o dedinho aqui e ela abre. É, muito bem, porque nas versões de entrada, você tem que, no estilo que a gente está acostumado, simplesmente apertar como um tanque de combustível normal. Você aperta, aí você abre, aí você engata. Aqui você tem ele desliza assim, a portinha levanta e abaixa aqui, né? Tá bom? Azul noite é a configuração desse carro. Eu vou vir aqui para esse lado para mostrar alguns outros detalhes dele, né? Então, vamos lá, deixa eu abrir aqui. Porta-mala, na chave aqui, vocês vão ver o insert dela, né? Destranca, tranca, abre o capô aqui dianteiro e o traseiro, né? Então quando eu abro aqui, vai vir aqui apertar, cadê?
O total eles falam mais ou menos aí em 450 litros, né? Aqui na frente tem mais ou menos 80 litros. Porque como o motor está montado no eixo, então você não tem aquele motor assim como seria na Panamera, né? Panamera normal, Panamera híbrida, né? Então você tem... Aqui tá até o carregador mesmo, então ele já ocupa um espaço, vai ser 80 litros. Não é bem isso, né? Se você tirar isso aqui, vai dar uns 80 litros mesmo, né? Até a malinha do carregador que a Porsche coloca até uns plugs junto, né? Você tem aqui na frente e lá atrás também você já tem um outro. Vai aparecer um insert aí para vocês, que é 366 litros, né? Aí aqui a grande questão aqui atrás é que tem um stepzinho, né? Então um stepzinho aí atrapalha um pouco, um pouco do porta-malas, então a legislação, né? Então, mas você pode fechar aqui mesmo, né? O nome do carro, então, o pessoal falou muito Taycan, né? É Taycan, tá? Assim como é Porsche Cayman. Eu sei que tem gente que fala Taycan, Cayman. Cayman não Cayman é o certo, né? Então é só você olhar o lançamento, a Porsche dá muito essa questão, como você vê como que pronuncia, ver o press release deles e ver o vídeo de lançamento. Então é Cayman e Taycan. Eu entendo do inglês, né? Mas é isso daí, tá bom? Agora eu quero mostrar umas coisas do interior, tá bom? Porque tem bastante opcionais. Já que é o Turbo S, ele já vem mais completo, né? Mas vamos mostrar aqui que vale a pena. Então, aqui no interior, a primeira coisa que você vai notar, que você tem que levar em consideração, né? Já que a gente está falando do carro elétrico, são as baterias, né? Que estão no solado do carro aqui. Então, por conta disso, dependendo da configuração do Taycan, nesse aqui, a gente pode falar que ele é 4+1, né? Então dá para levar 5 pessoas atrás, né? É uma bateria aqui então de 93,4 kWh. O carro pesa mais ou menos 2.295 kg. É um carro pesado, peso de um SUV. E 630 kg disso daí é por conta das baterias, né? Mas aí a questão não tem jeito, né? Por outro lado, você tem uma força insana e um torque imediato, tá? Até eles falam, se você carregar de 5% de bateria a 80%, na melhor condição, naqueles carregadores rápidos, eles fazem algo em torno de 22 minutos, né? Tá bom? A autonomia do carro depende. A circunstância geral é 450 km, naquele sistema mais realista, que a gente considera 388 km de autonomia, né? Claro, vamos pensar o seguinte, a gente está num carro de performance. Então, também o famoso depende. Se você ficar andando para cima e para baixo na velocidade máxima, se durar 150 km é muito, né? Por outro lado, a gente tem os inversores que ajudam a recarregar até naquele máximo mais próximo do sistema do One Pedal, né? Que você não usa o freio só em caso de emergência. Você reprograma a sua cabeça para você acelerar menos, que a gente fala, né? Tá bom? Alguns opcionais desse carro bacana aqui, interior GIS, couro completo e preto, tá bom? A soleira aqui escrito Taycan Turbo S em carbono iluminado. Sistema de som high-end Burmester, né? A gente tem, nesse momento que eu estou gravando, a Porsche oferece 3 sistemas, né? Um standard dela, você tem um som Bose, que é um opcional, e o high-end, que é o Burmester, né? O Burmester a gente está acostumado a ouvir mais tipo numa classe S, numa GLE, nos modelos top de linha GLS, né, e tudo mais, e agora no Taycan, Panamera, as versões Turbo S, né, mas você pode pedir, se você tem um 911 de entrada, um Carrera, você pode pedir o Burmester, né, tá bom? Tem outra coisa aqui, a projeção logo no chão, Porsche aqui, também é um opcional, tá bom? Na Porsche, antes de a gente entrar e mostrar algumas coisas do interior, eles chamam o Alcântara de Racetex, né, então quando você vê detalhes da Alcântara, que é o caso do teto desse carro, né, é todo em Racetex. Alcântara. O cinto aqui é preto mesmo, tradicional. Uma das coisas que é legais assim, se você nunca teve a oportunidade de entrar num Taycan, eu tive a oportunidade de dirigir o 4S, então eu já te falo que a posição de dirigir, ele lembra muito mais o 911 do que um Panamera. Você fala, esse aqui é um Panamera elétrico, né? Pior que não. Você anda, só de manobrar, você começar a andar, você fala assim, caramba, eu tô parecendo um 911, só que leva 4 adultos propriamente, né? O quinto aqui meio nessa configuração, mas
Interessante, né? Bom, com essa tradição nova geração, a chave você pode deixar no seu bolso, vou deixar aqui. Pisa o pé no freio, não tem mais aquela questão da chave, né? Antigamente você colocava a chave, naquele estilo Le Mans, né? Na esquerda e vira. Agora não é nem keyless, né? Ele é keyless, mas não é aquele estilo que eles tentam pegar para virar a chave. É um botão aqui na esquerda, né? Então você aperta. Aí ele já liga o carro, ele tem um ritual. O Taycan, ele tem muitos sistemas de carros elétricos. Ele identifica a temperatura que está o ambiente. Então, dependendo, até quando você está ligando assim, ele já pré-aquece a bateria. A bateria, para você ter ideia de uma noção mais ou menos assim, a bateria que eu ouvi um engenheiro da Mercedes falando aqui no Brasil, a bateria é como um ser humano. Significa o quê? Ele não gosta de temperaturas elevadas e nem temperaturas baixas. Ela tem que ser mediana. Por conta disso, a bateria, imagina o seu telefone, né? Quando o seu telefone está quente, você já reparou que quanto que ele perde de energia, quanto ele dissipa rápido quando ele está quente? A mesma coisa ao contrário, se você não sabe. Se você está em ambientes de gelo, você pegar o seu celular e colocar na neve, você vai ver que ele perde energia muito rápido também. Então, com tecnologias, a Porsche tem um líquido que passa entre as baterias de refrigeração, que eles mantêm a bateria quente na temperatura normal, não é mantém quente, a temperatura ideal para a bateria. Então, em ambientes frios, ela esquenta a bateria, tem a temperatura mais estável. Em ambientes muito quentes, ele deixa a temperatura mais fria. Não é que ele deixa, ele tenta estabilizar, que a gente fala, né? E aqui a gente tem o opcional do Passenger Display, né? O display no passageiro, que aqui está configurado até com o mapa daqui de São Paulo, do Brasil, né, no caso. Então você consegue ter muitas interações aqui, se você quiser, o passageiro não ficar em tédio só aqui no centro. Você pode mexer, ó, você tem a configuração de telefone, mídia, o Sport Chrono mesmo, cronômetro, né, até a questão do habitáculo aqui. O que a gente tem no habitáculo? Ó, você tem bússola, e mostra tudo, ó, a autonomia que eu tenho, a altura que eu tô, se você está ligado no celular ou não. É bem interessante, né? Então isso aqui é um opcional, né? Mas vamos voltar aqui no centro. No centro a gente tem a grande questão das opções, né? E um dos opcionais que tem, no caso nesse carro já vem de série Turbo S, que é o tal do som esportivo elétrico, né? Pode até deixar ligado. É um som artificial, são caixas acústicas que tem, né? Que não só emite um barulho para dentro, como para fora também por conta de legislação. Mas esse som esportivo ele fica um pouco mais alto. Fica barulhando, parecendo um barulhinho daquele desenho dos Jetsons, né? Então quando você acelera, você dá aquela impressão de que o motor está enchendo, e quando você está desacelerando, ele é uma maneira mais suave, né? Então você tem essa opção aí de você ter uma diversão. Você pode desligar também. Ah, cansei, quero o carro mais silencioso. Você desliga aqui, né? Recuperação é o famoso one pedal que a gente fala, né? Até no desenho aqui é legal, que aqui dá para você ver os dois motores elétricos, um montado aqui no eixo dianteiro, outro no traseiro, e a bateria aqui no seu lado, como eu falei, tá vendo? Então nesse momento a gente está com a gente possa olhar aqui, mas com 70% de bateria. Então você vê ali, ó, que você pode deixar o tal da recuperação, que é o tal do one pedal, né? Então não é que você freia, você acelera menos e o carro vai freando. É o princípio do carrinho de controle remoto, né? Você pode desligar. Se você desligar, significa o quê? Se você tirar o pé do acelerador, ele vai ficar como se estivesse num ponto morto. Aí você tem que usar o pé do freio. Só que aí você vai gastar pastilha, né? A ideia do one pedal é você acelerar menos, o carro freia, ele regenera a bateria e você não gasta pastilha. Claro que é importante que a gente está falando de uma versão de performance, né? Então, se uma versão de performance você for pôr no circuito, você não vai esperar o one pedal te ajudar. Você até pode ter, mas você quer uma tocada a mais, vai ser você mesmo pisar o pé no freio. Lembrar que esse carro está com freio de carbono e cerâmica, né? E você tem altura também aqui, né? No caso ele está no modo mais baixo, ó, baixo, baixado, regular e elevar. Se eu apertar elevar, aos poucos ele vai subindo o carro. Até dá para ver sutilmente ele levantando assim, vai aparecer para vocês. Então ele vai subindo, são bolsas de ar, né? Sobe na frente, sobe atrás. Isso aqui é para questão off-road, né? Olha só, pode pensando em tudo. Então você pode, no mais baixo que eu tava, na tomada esportiva, você tá num track day, né? Então você coloca o baixado. E fora que nesse no elevar a uma certa velocidade, mais ou menos uns 50, 60, ele já dá uma baixada para o nível normal. Ele vai entender que, tipo, não adianta você estar muito alto e muito rápido que o carro mexe na estabilidade. Lembrar que esses carros são tudo desenvolvidos em túnel de vento, né? Então,
é importante ele estar na temperatura, na altura ideal também, a temperatura no caso da bateria, né? Aí é parecido com o dali, você tem GPS, vamos ver o que a gente tem aqui. Home Link, olha, já tem Apple CarPlay, Android Auto, legal, ligar para um Home Link com a sua casa, atualizações, carregando, a gente tem um sistema, ó, eu chutei, né, mas eu chutei errado, tá em 61%, autonomia que a gente tem, 218 km, lembrar que essa autonomia vai variar no seu modo de condução e como é que foi usado a última vez, o carro ele pega uma média, né, então ele estuda, você tem os seus perfis, né, então você estuda a maneira e o carro vai entendendo, olha, o carro está desenvolvendo assim, né, tudo mais. Aqui no veículo a gente tem os modos de direção que eu posso mexer aqui no manetino aqui da Porsche, né, ou então eu venho aqui no touch mesmo, então você tem lá o modo, o range seria, eu brinco que é o modo desesperador, né, o range ele simplesmente coloca, ele desliga todo o sistema de ar ou coloca tudo no econômico, Eco Plus no caso aqui que ele já indica, né. Significa que aquele modo você está com a autonomia bem baixa, você precisa chegar em casa, você precisa chegar num lugar para carregar, então você coloca no modo range. Esse é o modo normal que você vai usar geralmente, aí você tem o modo esportivo, né? Pegada mais esportiva, então a suspensão já baixa, a resposta no acelerador vai ficar muito mais imediata, e o modo mais extremo é o Sport Plus, né? Então você pensa assim, até eles têm a mania de colocar essa zebra aqui como um circuito, né? Conforme eu vou mudando os modos aqui na esquerda, ele vai mudando o modo de direção, chassi, deixar o chassi mais rígido, a altura do chassi, a recuperação, como eu falei, o sistema do som esportivo. E você tem um configurável, né? Aqui, ó, um individual, né? Então você configura da maneira que você quiser, né? Aqui a gente tem a configuração do indivíduo, autonomia, ajustes do veículo, né? E é meio que isso, né? Então mídia, telefone, é isso que você precisa saber sobre o Taycan. Lembrar que, tipo, tudo que tem aqui, só que aqui é um opcional, certo? Quando não tá só escrito Taycan, ou às vezes tá a telinha toda preta, tá bom? E aqui embaixo é o sistema do ar-condicionado, que varia, ó, essa daqui, deixa eu dar uma olhada nessa unidade. Não, é quadrizona, ó, tem duas zonas aqui e tem duas zonas atrás do ar-condicionado. Então, ó, aqui você consegue mexer ó, a velocidade do ar-condicionado, tudo touch, né? E aqui, ó, você tem um negócio da bateria, eu falei lá assim, ó, que a gente consegue ver até maior, ó. Até coloca, ó, sistema de carregamento não conectar, não tem nada conectado. Aí você tem, né, o jeito que você quer, você pode programar o seu Taycan, tipo, eu vou chegar na minha casa em meia hora, então ele já pré-aquece a bateria, ela deixa um pouco mais quente para carregar mais rápido também, né, um pouco mais rápido. E aqui você tem, ó, modo ar-condicionado, aqui você tem o desenho do carro que já muda para os modos de condução, lembrar que você mexe lá, mas você mexe aqui também, tá, então o modo de condução aqui, até eu olho aqui no display central do carro, tá, vocês vão ver como insert aí. Aí tem Individual, Sport, Sport Plus, Normal e o Range, né? Tá bom? E é isso. E até, ó, coloquei no Range, ele já mexeu no ar-condicionado. E a gente tem alguns atalhos aqui também com bateria, você tem um botãozinho outro de atalho, tem um speaker aqui e tudo mais, certo? Então é isso, lembrar que essa nova geração também tem essas luzes indiretas no chão. Aqui no caso foi configurado como azul, você pode colocar a cor que você quiser, né? Como é um carro elétrico, se você for comparar o conforto disso de um Panamera, você vai sentir que no banco de trás, principalmente, o seu joelho vai ficar um pouquinho mais alto, mas é por conta das baterias, né? Eventualmente SUVs, ele tem uma posição um pouco melhor, né? Lembrar que a ideia do carro elétrico também, por mais que ele tenha um alcance razoável, né? Como eu falei, 388 a 450, dependendo do jeito que você for usar, a gente fala que o ideal, a não ser que você tenha uma casa numa cidade e numa outra relativamente próxima, onde nos duas você tem carregador, então tranquilo, mas de maneira geral a gente fala que um carro desse a gente usa mais na cidade, né? Sei que é um carro de performance no circuito, mas sempre quando você está pegando um carro elétrico você fica com aquela arritmia, você fala, ai meu Deus, será que eu vou chegar, né? Tudo mais isso. E lembrar que eu falei, tem tudo touch aqui, mas aqui na direita também você tem a elevação, você tem o chassi se você quiser, depende do modo que você tá, né? No caso desse modo que eu tô, ele não deixa, né? Deixa eu colocar no normal, Aí você tem aqui, ó, você pode mudar aqui também, é tudo touch, né? Aqui, ó, a altura do veículo, você mexe do jeito que você quiser e o carro vai se adequando, tá vendo? Certo? Então é isso aqui, esse carro está na Pirovani, ele é 2121, se você está procurando um carro de luxo, esportivo, de performance, um elétrico como esse, a Pirovani é quem recebe você aqui. Vem tomar um café, vem conhecer a loja localizada aqui no Butantã, em São Paulo, estudamos troca, tem uma equipe especializada para atender você. E se você quiser,
Ele até apareceu, você tem novas notificações, talvez seja alguma mensagem de atualização de software. Esses carros também, você pode ligar em Wi-Fi e aparece a atualização nova, programar, quando o carro estiver desligado ele atualiza sozinho, né? Então é isso, vem conhecer a loja, vai ser um prazer recebê-la aí, conhecer um carro desse aqui, tá bom? Então isso, obrigado a você por ter acompanhado. Se você gostou do vídeo, dá o seu gostei aí, inscreva-se aqui no canal do YouTube da Pirovani, que a gente traz novidades para você, tá bom? E é isso aí, bem-vindos ao próximo nível.